Sejam bem-vindas! Mais uma live. Estamos aqui começando neste momento mais uma live dessa sequência de lives especiais que são para a semana da virada de chave do emagrecimento. É como se fosse um esquenta, uma preparação para quando chegar a semana da virada de chave do emagrecimento, você já está ali ligadinha. Entendeu? Já preparada para aquilo que vai vir. E se você está chegando aqui agora e não sabe o que é a Semana da Virada de Chave do Emagrecimento, é um evento de 3 dias, onde eu libero 3 aulas que vão tratar as questões emocionais do emagrecimento e da nossa relação com a comida de forma muito profunda. São aulas mais densas, aquele tipo de aula que não dá para colocar aqui no Instagram, você me entende bem, não é mesmo? Nem aqui nas redes sociais. Então, ela fica ali num ambiente fechado, você assiste, ela é gratuita, então é uma semana de mentoria gratuita que você recebe por ser minha seguidora e estar aqui, né, neste perfil. Antes da semana da virada de chave, pra vocês não chegarem lá e surtarem com aquelas informações que, meu Deus, vão fazer sua cabeça explodir. A gente faz uma semana de aquecimento. Então a gente fala que é a semana de esquenta da semana da virada de chave. E nessa semana eu já vou abordando ali de forma bem carinhosa, não é mesmo? Algumas questões emocionais ligadas ao emagrecimento. Essa semana a gente já teve algumas lives, elas estão todas salvas tanto aqui no YouTube quanto aqui no Instagram. Então, basta você voltar ali algumas aulas atrás, você já vai encontrar. A gente falou sobre culpa, a gente falou sobre controle e hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Então, levanta a mão para mim aqui nos comentários, escreve aqui no comentário se você está comigo no YouTube, escreve aqui no chat se você está comigo no Instagram. Escreve para mim aí se você é uma pessoa que se considera ansiosa. Deixa eu ver porque eu tenho a sensação de que boa parte do público feminino sofre com questões de ansiedade. E essa aula aqui é uma aula que você deveria ficar comigo até o final, porque você vai entender que ansiedade não é uma palavra que a gente usa para tudo. Ansiedade não é tudo igual. Então, quando eu atendo, né, alguém aqui no consultório, no individual, a primeira coisa que a pessoa me traz é: ai, é que eu sou muito ansiosa. Eu como porque eu sou muito ansiosa. Mas a gente não sabe dizer da onde vem essa sensação de ansiedade. Na verdade, a gente não sabe nem dizer quais são as sensações que a gente tem quando se sente ansiosa. A gente só chama de ansiedade. Sei lá, porque você já escutou dizer, né? E aí, assim, estou muito ansiosa, mas estou ansiosa em relação a quê? Não é? A ansiedade a gente dá como um nome para algo que vai acontecer, uma expectativa. Essa expectativa, quando ela fica desequilibrada, aí eu tenho um episódio de ansiedade ou crises de ansiedade. E eu não tô aqui, gente, para falar, eu acho que mais importante que tudo, adorei que vocês compartilham aqui essa aula, viu? Porque o que a gente vai falar aqui hoje é muito especial. Então, se você tá por aí, né, ó, bum, compartilha aí a aula. Vamos chamar mais gente para cá para entender esse contexto da ansiedade, certo? Então, toda ansiedade vem de um medo ou de uma expectativa. A gente vai ver isso aqui nessa aula hoje. Uma expectativa daquilo que está por vir. E muitas vezes a gente tem ansiedade de algo que está por vir, mas que a gente nem sabe o que é. Então, eu vou ajudar vocês aqui. A minha função aqui hoje é fazer você entender que existem várias formas da gente lidar com a ansiedade, ok? Então, vamos prestar atenção e eu quero começar de um lugar que talvez pouca gente divida isso, né? Aqui na internet, porque aqui não é um lugar onde as pessoas estão acostumadas a falar sobre fragilidade, ok? Ju, o link do YouTube, a aula carrega no YouTube amanhã. Eu sempre dou prioridade para quem está no Instagram. Aí o pessoal do YouTube recebe sempre no dia seguinte, tá bom? Você me perguntou do link, tá? Então você pode assistir ela aqui hoje ou lá no YouTube amanhã, combinado? Então, olha só, eu quero falar sobre ansiedade de um lugar com vocês, de quem vive o contexto da ansiedade. Então, não quero estar aqui falando para vocês de ansiedade, de quem estudou sobre ansiedade num livro,
não é? Sobre saúde mental. Também, não é mesmo? Sou pós-graduada em saúde mental, neurociência, mas não é desse lugar que eu quero conversar com vocês hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre a ansiedade de uma pessoa que vive crises de ansiedade quando está num descontrole emocional. E eu acho que a primeira coisa, sabe, a primeira barreira que a gente tem que quebrar aqui nessa aula é a da não perfeição. Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria normalizar aqui, e eu acho que vocês são minhas seguidoras há algum tempo, a gente já tem um nível de intimidade aqui nesse canal, eu espero que seja assim, pelo menos, né? Eu trato vocês como as minhas melhores amigas. Então, a gente precisa tirar da nossa cabeça que ansiedade é um distúrbio que uma hora ou outra a gente vai sanar, que ela não vai mais acontecer, que ela nunca mais vai voltar, que é algo, deixa eu dar um exemplo, vai, como um dente que você arranca e nunca mais aquele dente cresce de novo no lugar. Não sei se esse foi o melhor exemplo, né? Mas espero que você tenha entendido. Ansiedade é um estado natural. Ansiedade, inclusive, gente, né? Quando Deus criou a ansiedade, vamos falar desse jeito, né? A ansiedade, ela tem uma função no nosso sistema emocional. A ansiedade, muito tempo, preparou o ser humano para lidar com questões de perigo iminente. Então, por que o nosso corpo reage, né? Aquele famoso estado de luta ou fuga. A ansiedade vem desse lugar. A ansiedade, ela tem a função de proteger. Então, vamos entender que a ansiedade é como se fosse um alarme de incêndio. Então, você está aí trabalhando na sua casa, não é? Fazendo as suas coisas, de repente toca o alarme de incêndio. Quando esse alarme toca, o que é que você faz? Pega suas coisas e sai correndo. Porque existe perigo iminente de fogo, de um incêndio. E aí você sai daquele lugar. A gente só sobreviveu como espécie porque nós todos temos ansiedade. Então, quando acontecia do homem da caverna escutar um barulho, ele já sabia que tinha um bicho ali que podia comer ele. Ele se preparava para lutar ou fugir. Ah, tá bom, Paulinha, mas ai, que porre, né? Vamos falar dos homens das cavernas. Então, vamos dar um exemplo mais corriqueiro. Vocês são mães, não é mesmo? Vocês todas vão entender? Criançada tá em casa, começa a brincar de jogar travesseiro um no outro. O que que a mãe pensa? Vai pegar no olho, vai ficar cega essa criança. Ansiedade. Ah, a criança tá aprendendo a dar cambalhota, né? Criança tem isso, né? O que que a mãe pensa? Vai quebrar o pescoço. Quem nunca? Quem não falou isso para um filho não foi mãe direito, não é? Então, não, vai quebrar o pescoço. Ansiedade. Eu estou prevendo uma situação de perigo e estou me prevenindo daquela situação. Então, toda ansiedade vem de uma expectativa de que algo vai acontecer. Algo que pode ser bom ou ruim, não é? A gente às vezes não fica ansiosa, você vai fazer uma viagem e aí aquela viagem começa a chegar e você não fica ali na expectativa, ansiosa porque a viagem está chegando. Então, vamos normalizar que a ansiedade é um estado natural e que a ansiedade tem a função de nos proteger ou nos preparar para aquilo que virá. Quando a gente normaliza isso, você diz: eu estou, repitam comigo, eu estou ansiosa. Eu não sou ansiosa. Porque a ansiedade, de novo, vamos repetir? Ansiedade é um estado emocional, não é uma personalidade. Ansiedade é um estado. Eu estou ansiosa. E geralmente, quando estou ansiosa, é porque eu estou numa expectativa de algo que vai acontecer. Estamos combinados? Fica claro a gente ter esse conceito de ansiedade? Sim, porque aí a gente começa a lidar melhor com ela. A gente começa a se perguntar, tá, estou ansiosa, mas estou ansiosa por
quê? O que é que eu estou esperando? O que é que eu estou na expectativa? Caramba, será que eu estou pensando muito nas tarefas do trabalho? Será que eu estou ficando ansiosa porque eu estou me enchendo de coisas para fazer amanhã e aí eu já vou dormir pensando nas coisas que eu vou fazer amanhã? E isso gera em mim um gatilho de ansiedade. Será que eu estou com medo de algo acontecer? Então, esse medo, e agora eu estou falando de uma ansiedade ruim, tá? Então, eu tô com medo de algo acontecer, então se aquilo me gera medo, cria-se em mim um estado de emergência, de ansiedade. Então eu começo a perguntar para mim de onde está vindo aquela ansiedade. Por que que aquele estado, por que que eu saí do meu estado emocional natural e fiquei ansiosa nesse momento? Então eu vou fazer uma busca, né? Eu vou vasculhar ali a minha rotina, as coisas que estão acontecendo, o meu trabalho, o meu relacionamento, para eu entender da onde aquela ansiedade vem. Sendo assim, a gente vai dividir a ansiedade em duas. Não basta uma ansiedade, gente, a gente tem duas, ok? Então, olha que legal. A gente tem a ansiedade da falta. Essa não é tão comum, mas acontece muito. Ansiedade da falta é aquela ansiedade que vem do tédio. Geralmente daquela pessoa que é muito agitada o dia inteiro e a hora que ela para, fica ali um vazio. E aí ela começa, sei lá, a abrir a geladeira, por exemplo. Por que que eu tô abrindo a geladeira? Porque eu tô ansiosa. Mas você tá ansiosa porque você tá muito acelerada, tem muita coisa acontecendo? Não, eu tô ansiosa porque não tem nada para fazer. Eu tô na expectativa de algo. Na verdade, às vezes eu tô querendo algo estimulante, sei lá, eu tô querendo alguma coisa legal, eu tô querendo viver, eu tô querendo sair, conhecer outros lugares, fazer coisa, e eu tô aqui, parada, sem nada, no mais absoluto tédio. Então a gente vai dar nome para isso. E essa é a ansiedade da falta. Tem um buraco aqui, eu tô na falta. E geralmente a ansiedade da falta é aquela ansiedade. Posso arriscar, vou dar um tiro aqui, e aí vocês me dizem no comentário se bateu. Podemos combinar isso? Que vocês estão bem quietinhos no chat hoje, né? Então vamos combinar? Ansiedade da falta, geralmente em mulheres que têm problema de libido. Será que eu aceitei? Por quê? Porque me falta o quê? Me falta vida, prazer, estímulo, coisas para fazer legais. Então eu fico sempre naquele estado de esperando que algo legal, bom, que eu vou ter prazer, que eu vou me divertir e não acontece. Então eu não me permito, né, viver, como fala, desfrutar, conhecer novos lugares, novas pessoas, comer em restaurantes diferentes, passar numa montanha russa, passear no parque, tipo, me falta. Então vem aquele momento de tédio. E aí, para onde que eu vou quando eu tô nesse momento de tédio? Geralmente para comida. Então eu vou comer na ansiedade da falta, no tédio, da falta de vida, de tesão, da falta. Pegou aí? Fez sentido? E aí, o que que a gente precisa quando a gente tem essa ansiedade que vem da falta? A gente precisa de novos estímulos, novas sensações, ansiedade de uma vida frustrante, de uma vida morna, de uma vida sem graça. Bert Hellinger diria, de uma vida que está olhando para a morte, né? Daquela vida perfeccionista, engessadinha, sem momentos de diversão, sem cair de bunda no chão e dar risada. Sabe? Uma vida que perdeu a vida, né? Por isso está muito ligada à falta de libido. Por isso, na busca do prazer, a gente vai para a comida. Porque aí aquilo fica sendo o nosso único momento de prazer. Então eu vou preencher esse tédio de uma vida sem graça de comida. Essa é a ansiedade da falta. Temos a ansiedade do excesso. Então, se existe a ansiedade da falta, existe a ansiedade do excesso. E a ansiedade do excesso, ela é justo o contrário. Ela vem quando a gente está com excesso de pensamentos, excesso de expectativas ou excesso de medos.
Por isso ela é mais comum. Quando eu tô de cabeça cheia, quando eu tô com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, quando eu me envolvi com muitas tarefas e fui me enrolando com um monte de gente, um monte de coisa, e agora eu tô aqui, ó, cheia de cobranças internas, ansiedade do excesso, o excesso de crítica, o excesso de cobrança, o excesso de pensamentos. Eu não consigo dormir porque eu não consigo relaxar, eu tô cheia a ponto de explodir. E aí, quando a gente explode na ansiedade de excesso, a gente tem as crises, né? Eu tive uma crise de ansiedade. O que que aconteceu comigo? Eu explodi. Eu coloquei tanta pressão, tanta crítica, tanta tarefa, tanta coisa para fazer, tanto pensamento, tanta informação, tanto barulho, que eu não dei conta. Eu explodi. Aí eu tive uma crise de ansiedade. E aí, o que é essa crise de ansiedade? Ela pode terminar numa compulsão alimentar. Por quê? Porque a comida, principalmente o açúcar, gente, ele traz a sensação de relaxamento, carboidrato. Então, quando a gente está muito agitada, a gente quer carboidrato. Por quê? Porque ele vai trazer aquela sensação de relaxamento. Por quê? Vocês já tomaram um caldo de cana na vida? Olha eu aqui, eu sou muito aleatória, né? Vocês me perdoam na live? Ai, sou muito aleatória. Vocês já tomaram um caldo de cana na vida? Você toma um caldo de cana, você acabou o copo de caldo de cana, você quer dormir, porque aquilo te dá um pico de açúcar no sangue e de repente aquilo cai, gera uma leve hipoglicemia. E aí dá um sono, dá um dumping, né? É o nome desse efeito. A gente relaxa, a gente dorme. Então, aquela pessoa que é muito agitada, tem excesso de cobranças, excesso de pensamento, excesso de controle, excesso de medo, ela se enche de açúcar e carboidrato porque isso ajuda ela a relaxar, ajuda até a dormir. Podemos citar aqui, Paulinha, alguém que comete excessos como álcool, por exemplo, como a necessidade do remédio para dormir, para controlar essa ansiedade? Claro que sim. Porque, na verdade, eu estou no excesso da agitação. Eu estou muito agitada, muito acelerada, vendo vídeo no 2.0, rolando tela no Instagram muito rápido. Como é que a gente identifica essa ansiedade do excesso? A gente não consegue fazer as coisas devagar. Já pararam para perceber? Tudo que é lento, sabe? Tipo, tenta fazer um crochê. Quando você tá muito agitada, você não consegue parar sentada. Tenta assistir um filme. Aquele filme parece lento demais, porque você tá vendo a vida no 2.0 o tempo inteiro. Você não consegue ler, você não consegue escrever, você não consegue pintar. E são justamente essas atividades que fazem com que a gente desacelere, que controlam a ansiedade do excesso. Então, quando eu pego. Gente, por que vocês acham que nós estamos num mundo onde as pessoas estão dando o maior valor para o livro de pintar? Jogo de lápis de cor e livro de pintar. Por que isso está acontecendo? Porque a gente tem uma necessidade de desacelerar, porque está todo mundo no excesso. E aí, quando a gente pinta, aquilo vai tirando a nossa pressão. São 30 minutinhos que você fica ali envolvida numa atividade que te ajudam a relaxar. Então, como é que a gente controla a ansiedade do excesso? Não é? Primeiro, a gente tem que saber da onde ela vem. Então, vamos comigo? E a gente tem vários perfis de ansiedade do excesso. Olha que legal. Excesso de pensamentos. Então eu fico com a minha cabeça aqui fazendo um barulhão, me cobrando das coisas, me perguntando as coisas. Então, ansiedade do excesso de pensamentos. Aí a gente tem o excesso de medo, medo de perder, medo de ficar sozinha, medo da crítica, medo da morte, medo de ficar doente. Então, aquilo começa a agitar. Lembra? Toda vez que eu tenho medo, ligou o alarme de incêndio. Corre, né? Luta ou fuga. Aí você luta, luta contra quem? Luta contra a balança, luta contra o espelho. Tá tudo conectado, gente. Não é? Aposto que vocês estão assim, ó. "Ah, meu Deus, nunca tinha pensado nisso." Mas é exatamente isso. Medo de se expor. Medo de se expor é o quê, gente? Medo da crítica, medo do julgamento, medo de errar.
Pode ser excesso de controle. Então, ai, Paulinha, eu sou uma pessoa muito controladora. Então, eu quero ficar sabendo de tudo, tá em todos os grupos do WhatsApp, ler tudo que todo mundo escreve, ver todos os canais do Instagram, assistir todas as aulas. Eu sou muito controladora, eu preciso estar envolvida em tudo. Porque se eu não tô, nada funciona. Ou eu me sinto para trás. Então, excesso de medo, excesso de pensamento, excesso de controle. Faz sentido aí para vocês? Que é praticamente a nossa vida normal, não é mesmo? De hoje. Agora, qual é o problema? O problema é a gente tá ansiosa. A gente já descobriu isso. Ninguém é ansiosa. Você está ansiosa. Então, existe um tempo, sabe? Vamos combinar que existe uma lacuna entre a sua ansiedade e a busca pela comida. Aqui tem um buraco. Aonde mora o sair do estado de ansiedade? Aqui nesse buraco aqui, ó. Nesse buraco. A gente precisa saber o que fazer nesse intervalo entre eu estar me enchendo de coisas e pensamentos e medo e barulho, lá, e eu explodir, seja na comida, seja numa crise. Hã? Então, existe uma lacuna. É aqui que a gente trabalha na terapia do emagrecimento. É aqui que a gente trabalha nas mentorias de emagrecimento. Nesse espaço entre o excesso e a explosão, seja a explosão pela comida ou não. Então, como é que a gente faz isso? Colocando coisas aqui nesse espaço que vão modular essa ansiedade, que vão dizer para mim: não existe nenhuma guerra, não precisa sair correndo, não precisa lutar, não precisa fugir, tá tudo bem. Não é uma ameaça. Então a gente precisa começar a trabalhar nesse espaço. Então, na primeira coisa, se tirando do estado de luta ou fuga. Gente, hoje vocês vão me ver ligando o carregador do celular, senão vai acabar a minha bateria. E essa live que tá tão legal vai acabar. Socorro, quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? Você que tá aí, tá vendo? E tem medo, não é? De errar, de ser ansiosa, das coisas não acontecerem perfeita do seu jeito. Olha isso, já pensou se eu fosse uma pessoa ansiosa? Ficaria ansiosa nesse momento. Então, como a gente vai modular essa ansiedade? A gente já entendeu, né? Que a ansiedade do tédio, como é que a gente dá conta da ansiedade do tédio? A gente dá conta buscando vida, buscando prazer, buscando diversão. Aí eu modulo a ansiedade do tédio. E como é que eu modulo a ansiedade do excesso? Desacelerando, e aí, gente, não vou julgar ninguém. Pode ser desacelerando com um banho, fazendo as coisas devagar, criando um espaço. E aí, como é que a gente faz algumas técnicas para controlar essa ansiedade do excesso? Então, se eu tô cheia de pensamentos na cabeça, eu preciso vomitar esses pensamentos em forma da escrita. E escrita tem que ser com a mão, não é digitando, porque a gente precisa tirar do cérebro e escrever. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa lá um papelzinho, uma caneta, um diário, senta e escreve, mas vomita palavras. Ai, Paulinha, mas eu não sei escrever. Escreve. Hoje eu tô aqui ansiosa e a Paulinha mandou eu escrever. Eu não sei o que que eu escrevo aqui porque eu tô ansiosa. Escrever desacelera o nosso excesso de pensamentos. Eles param de fazer barulho na sua cabeça, é como se a gente fechasse uma janela. Geralmente é legal fazer isso. Eu falei para vocês que eu ia contar das minhas crises, né? De ansiedade. Então, geralmente é o que eu faço quando eu tô deitada, é 1 hora da manhã, eu tô ali fritando de pensamentos na cama. Eu levanto, deixo ali meu marido na cama e vou escrever. Sento, escrevo, 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 escrevo. E aí, alguém colocou aqui, tomar um banho também relaxa. Lembra, por que que a gente usa comida quando a gente está ansiosa? Para relaxar. Então, quer dizer que atividades que me relaxam vão me ajudar a não ir para a comida.
Então eu vou tomar um banho, eu coloco um banho quentinho, às vezes um banho à luz de velas, desacelera. Pode até ser que você vá comer alguma coisa depois, mas você já vai comer menos, porque você já lidou com aquela ansiedade numa atividade antes. Lembra que existe uma lacuna entre o estado ansioso e a explosão? Você já tomou um banho aqui no meio. Aí você já vai para a comida menos ansiosa. Então, a gente tem muitas estratégias, e essas são só algumas, para desacelerar. Mas lembra que elas precisam acontecer entre um lugar e o outro lugar, aqui no meio, antes de explodir, antes de pegar o primeiro bombom. Porque se você vai abrir o pacote de bombom e pega o primeiro, ainda ansiosa, você vai acabar com a caixa. Agora, se você dá conta essa xícara é linda mesmo. Se você dá conta dessa ansiedade entre um lugar e o outro, quando você chegar aqui, você já vai comer menos bombom. Você já controlou essa ansiedade antes. Música ajuda, meditação ajuda, respirações ajuda, trabalhos manuais. Vocês sabem que eu sou muito Amélia, né? Eu sou muito dona de casa. Então, o que acontece? Às vezes eu dou mentoria para as minhas alunas 8 horas da noite, vou acabar 9h30, quase 10 horas. Quando eu acabo a mentoria com elas, como é que eu tô, gente? Agitadíssima, né? Eu acabei de dar aula, aquela energia boa do grupo. Como é que eu desacelero? Vou contar para vocês. Lavando louça. Trabalho manual. Sabe? Ali, ó. Ai, fico só eu e a louça. Eu sei que vocês odeiam lavar louça, mas é o meu jeito de desacelerar a mente. Arrumando uma baguncinha ou outra ali na casa, fazendo crochê, pintando, né? Os livrinhos de pintura. Então, tudo isso ajudam a gente a controlar a ansiedade do excesso. Mas o mais importante, que eu quero que você saia daqui dessa live hoje, primeiro, parando de falar que você é ansiosa. Não, você é você. Você está ansiosa. E se você está ansiosa, é porque você ligou um alarme aí. Da onde vem esse alarme? Ele vem da falta ou do excesso? A gente precisa saber, porque a gente só vai aprender a lidar com aquilo que a gente conhece. Ninguém controla o que não conhece. Aí é muito mais fácil você dizer que é ansiosa, não está conseguindo dormir, pedir um remédio e se dopar, do que aprender a entender a sua ansiedade. E aí não precisar de uma medicação ou não descontar essa ansiedade na comida. Então, essa live aqui, eu acho que ela é assim de utilidade pública, né, gente? Porque se vocês só identificarem é do excesso ou da falta? E é excesso do quê? Então eu estou precisando desacelerar, é da falta? Então talvez eu esteja precisando de novos estímulos, de novos lugares, de novos ambientes, eu esteja precisando me divertir. Então a gente vai sempre dominar a ansiedade. E mesmo que a gente precise tratar essa ansiedade, vai ser muito mais fácil lidar com ela, porque a gente já conhece. Tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado bem essa live, que ela tenha sido um pouco didática, que vocês tenham aprendido a entender a ansiedade de vocês. Nem tudo é ansiedade, você não é ansiosa, você está. E se você aprender a identificar essa ansiedade, você vai aprender a trabalhar com ela muito melhor. Essa é apenas um pedacinho, né, do que a gente tem na semana da virada de chave do emagrecimento, aonde você vai conhecer os seus perfis, as suas feridas emocionais, os seus medos, e você vai entender que muito desse excesso de medo, não é, que a gente tem, excesso de controle, excesso de perfeccionismo, isso vem dos nossos perfis emocionais, e é isso que você aprende na semana da virada de chave do emagrecimento. Para chegar lá, você já está preparada. Então, se você ainda não está inscrita, é só se inscrever aqui pelo link que está na bio do Instagram ou aqui na descrição do vídeo do YouTube. A gente começa as aulas especiais no dia 12 de maio e eu espero vocês lá.
Muito obrigada pela presença. Foi incrível estar com vocês hoje à noite. Espero que vocês já comecem a colocar em prática um pouquinho do que vocês aprenderam aqui. Viu? Certo? Sem ansiedade, amanhã, gente, vocês vão ter que acordar cedo comigo, porque amanhã a nossa live é às 7 horas da manhã. E se você tiver inscrita e tá no grupo de WhatsApp, você já vai receber um áudio agora dando spoiler do assunto de amanhã com uma reflexãozinha. Então, se você não está inscrita, se inscreve agora para dar tempo de você receber o áudio. Que bom que esclareceu. Boa noite para vocês. Até daqui a pouco.